Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Tenho certeza que muita gente conhece esses nomes, e não é por causa desses personagens. Esses seriam alguns dos principais personagens históricos, artistas, que fizeram parte de um grande movimento de transformação na forma de pensar, na forma de ler o mundo e na produção artística cultural da Europa Ocidental. Estou falando dos artistas do Renascimento. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar das características, das mudanças e de alguns dos principais representantes do movimento renascentista. Te liga aí! A primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre a história do Renascimento é que a gente focasse onde o Renascimento se encontra cronologicamente, ou seja, na linha do tempo que a gente construiu da história do Ocidente. O Renascimento está no último século da história da Idade Média e no primeiro século da história da Idade Moderna. Na verdade, nós poderíamos ampliar isso para aproximadamente 300 anos, o que os italianos chamaram de Trecento, Quattrocento e Cinquecento. Durante esses 3 séculos, que correspondem justamente à transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter a ocorrência do Renascimento. O outro ponto, o próximo passo para a gente pensar o Renascimento, é pensar o que muda na forma de pensar do homem medieval para o homem moderno. Que características a sociedade medieval deixa de ter e que características a sociedade moderna passa a ter no campo cultural, no campo do pensamento. Então, para isso, rapidamente, eu vou fazer uma lista para a gente imaginar as 2 características de cada lado. Então, primeiro, vamos pensar a Idade Média, e aí a gente faz a nossa lista. E depois a gente pensa a Idade Moderna e faz a nossa lista. E depois a gente compara as 2. Então, pensando do ponto de vista da Idade Média, qual é o sistema ideológico predominante? Ou seja, qual é a lente pela qual a sociedade europeia ocidental medieval lê o mundo? É a religião, mais especificamente a religião cristã dentro da Igreja Católica. Então, a lente, o sistema ideológico que permeia a leitura de mundo é a religião católica. Toda religião se sustenta principalmente na fé. Sem fé não existe religião. Então, a base do pensamento medieval é a fé. Não a fé isolada, quer dizer, nem só a fé explica a religiosidade medieval. Até porque a filosofia medieval é sustentada na escolástica, que tentou, através de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, juntar a fé e a razão. Mas, basicamente, a fé é o que sustenta a religião. Além de ser um sistema baseado na religião católica e sustentado pela fé, justamente por esse motivo é um sistema centrado na figura de Deus, aquele Deus Pai Criador judaico-cristão. A gente chama isso de teocentrismo. É um sistema de pensamento onde todas as explicações e elaborações giram em torno da figura de Deus. A sociedade medieval é uma sociedade predominantemente rural. Lembremos que o feudalismo é o modo de produção típico da Idade Média, né? Uma sociedade predominantemente rural. Além disso, nós temos uma arte estilizada, ou seja, uma arte que não representa ou não procura representar a natureza de forma realista, né? E nós temos também uma leitura de um mundo sustentada num pensamento mais místico-religioso. Pois bem, conseguimos elaborar aqui a nossa lista básica da sociedade ou da forma de pensar do medievo, da sociedade medieval, do pensamento medieval. Vamos pensar agora na organização do pensamento moderno como contraponto para cada um desses elementos. Se durante a Idade Média a principal lente para a leitura de mundo era a religião católica, o Renascimento traz um elemento, ele descola um elemento da forma de pensar, né? Ele cria uma separação entre fé e razão e estabelece que a ciência, ou estabelece as bases da ciência como uma nova forma de ler o mundo. A ciência está recém surgindo, o conceito de ciência moderna, ele mal aparece no Renascimento, mas é um primeiro passo. Então há uma ruptura da fé com a razão. Outra característica da sociedade ou do pensamento renascentista, esse pensamento moderno que está sendo construído, é que o Deus não deixa de existir ou não deixa de ser visto pelos homens renascentistas, mas deixa de ser o centro das explicações para todas as coisas. O homem passa a ser o grande objeto de estudos, o homem passa a ser o objeto de interesse desses pensadores.
Seja o homem indivíduo, o homem ser humano, o homem sujeito, ele passa a estar no foco do pensamento. E a gente vai chamar isso de antropocentrismo. Antropocentrismo, ok? Então nós já temos a ciência, a razão, o antropocentrismo, e a gente começa a ver que o Renascimento está ligado a uma nova realidade também social, de transformação econômica e social. É o surgimento das cidades. O Renascimento é um movimento predominantemente urbano, tem a ver com a vida das cidades. E aí eu posso parar aqui e fazer uma pausa rápida só para lembrar de uma das famílias da cidade de Florença, que foi extremamente importante no desenvolvimento do Renascimento, a família dos Médicis, que praticavam o que a gente chamava de mecenato, né? Que é o financiamento dos artistas. A família, uma família rica e poderosa dentro da cidade de Florença, que usava o seu poder, a sua influência, a sua riqueza para financiar artistas. E em troca recebia disso o status social. Então nós já temos a ciência, já temos a razão, já temos o antropocentrismo e o cenário mais urbano. Por fim, a gente pode dizer que o pensamento renascentista traz uma nova leitura de mundo, não mais a leitura místico-religiosa, mas uma leitura baseada na experimentação ou no empirismo, né? Nessa tentativa de buscar as respostas para as coisas através das experiências. E finalmente, o que mais interessa, porque afinal de contas nós estamos falando principalmente de arte, quando a gente fala de Renascimento, o que mais interessa são as características em relação à arte renascentista, que é uma arte mais naturalista, uma arte mais realista, que vai procurar as nuances, vai procurar estabelecer novas perspectivas, literalmente falando, né, com ponto de fuga, com ideia de profundidade, luz e sombra, e principalmente a busca da representação das figuras humanas e da natureza da forma mais realista possível. Então, fazendo o contraponto dessas duas formas de pensar, a gente pode ter a forma de pensar medieval, a forma de pensar renascentista e uma conexão ou uma ligação de transformação de uma para outra. Essa é a essência do Renascimento. Agora, o Renascimento não começa do nada. O Renascimento é fruto de um movimento que se chama humanismo, ou seja, existe um grupo de pessoas, de pensadores, que começam a pensar o ser humano de forma diferente. Começam a pensar o homem de uma maneira diferente. Colocar o homem no centro dos seus interesses, certo? Então o movimento humanista ele é a base teórica, é a base ideológica do Renascimento. E aí a gente tem que pensar em Renascimento pelo menos nas três grandes áreas em que o Renascimento foi importante. Quer dizer, o Renascimento atuou nas artes plásticas, o Renascimento atuou na literatura, que é uma outra forma de arte, e o Renascimento foi importante também na construção da ciência moderna com alguns dos primeiros pensadores, para os primeiros cientistas que nós vamos encontrar quando se pensa em astronomia, quando se pensa em medicina, quando se pensa em algumas áreas do conhecimento. Então vamos dividir aqui por partes, embora eu não vá falar de todos os artistas, vamos falar basicamente do que nós vamos encontrar em cada uma dessas áreas. Pensem primeiro nas artes plásticas. Vamos pegar um representante da primeira fase do Renascimento, Giotto ou Giotto. Giotto não é um grande conhecido artista do Renascimento, mas ele foi extremamente importante porque ele faz parte da primeira fase, da fase inicial das artes plásticas do Renascimento. Suas obras são todas de temáticas religiosas, como Jesus Crucificado, São Francisco de Assis, tem uma série de obras dele e todas elas são de caráter religioso e aí se percebe que a obra dele não tem aquele grau de detalhamento ou de proximidade com o realismo, com o naturalismo, mas foi um passo importante a obra de Giotto, ainda no começo do Renascimento. Sem dúvida, dentro das artes plásticas, os maiores nomes são Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael Sanzio e Michelangelo, os maiores nomes, todos nesse caso italianos. Vou fazer uma breve fala específica sobre Leonardo da Vinci e relacionando a figura do Leonardo da Vinci com o que representa o Renascimento. O Renascimento é, na verdade, um momento em que o homem busca o interesse pelas diversas áreas. E o Leonardo da Vinci é, sem dúvida, o representante deste tipo de homem. Esse personagem, esse cidadão, esse sujeito histórico foi pintor, arquiteto, escultor, músico, matemático, inventor,
literato, quer dizer, ele navegou pelas diversas áreas do conhecimento. E a sua obra é extremamente importante, certo? Então Leonardo da Vinci deixa um legado incrível. A gente poderia citar as obras mais famosas dele, como La Gioconda, mais conhecida como Mona Lisa, ou A Última Ceia, também é uma obra muito importante e muito famosa. Algumas não tão famosas, como A Virgem dos Rochedos, e a gente tem também toda a parte da produção de conhecimento na área da ciência da medicina, que indiretamente Leonardo da Vinci contribuiu às suas invenções ou tentativas. Tentou inventar um princípio que seria uma máquina voadora, como se fosse um helicóptero. Ele fez esboços de máquinas de guerra, de metralhadoras, blindados, uma série de instrumentos que ficaram nos seus esboços, mas são bastante importantes. Então Leonardo da Vinci talvez seja o grande ícone da história do Renascimento. Outra figura bastante importante desses que eu citei é, sem dúvida, o Michelangelo, principalmente por causa da sua atuação junto à Igreja Católica. Quer dizer, Michelangelo foi o artista contratado pela Igreja para produzir as grandes obras de arte que se encontram dentro da Capela Sistina. Né? O Juízo Final, o teto da Capela Sistina, a criação do mundo, a criação de Adão, enfim, todas essas imagens famosas são obras de Michelangelo. Michelangelo também é um grande escultor e ele tem como representação das suas principais obras o Davi e Pietà. Né? E eu cito também aqui o Rafael Sanzio, porque o Rafael Sanzio ele tem uma obra que representa muito bem o Renascimento do ponto de vista estético, porque uma das referências estéticas para o Renascimento é a cultura greco-romana. Ele faz um resgate estético da cultura greco-romana, e aí a obra A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, além de buscar aí as representações características da sociedade, da cultura romana, que é o arco romano e a coluna grega, também vai apresentar numa mesma imagem vários pensadores, filósofos, personagens da cultura clássica. Ali vocês vão encontrar indivíduos que não foram contemporâneos, que não chegaram a viver na mesma época. Ali vocês vão encontrar Platão, Sócrates, Aristóteles, Tucídides, Ptolomeu, vocês vão encontrar até o Alexandre o Grande. Né? Então essa obra é uma obra que representa muito bem essa referência greco-romana. Por isso que o Renascimento pode ser visto como um resgate da cultura clássica, do ponto de vista mais estético, certo? E da afirmação da razão. Deixando um pouco de lado só mais um detalhe, tem um artista preferido, um dos meus preferidos do Renascimento, que eu faço questão de fazer referência a ele mais detalhadamente. Vou citar duas obras dele, que é o Botticelli. Botticelli seria um artista com uma característica muito particular, com nuances mais suaves, né? Figuras flutuantes, e eu chamo a atenção para duas imagens ou duas obras famosas: O Nascimento de Vênus e A Primavera. Tá? Essas duas obras seriam obras que eu gosto de destacar sempre na história do Renascimento. Vamos deixar de lado, claro, depois vocês podem buscar as imagens, outros artistas, enfim, outras referências do Renascimento na parte das artes plásticas, mas vamos um pouco para a parte da literatura. Afinal de contas, a literatura renascentista foi extremamente importante. E já começa com um ponto fundamental, que é a afirmação do que a gente chama de idiomas ou línguas vernaculares. Aquelas línguas que são faladas nos lugares. Aí, a criação dos idiomas locais, a valorização dos idiomas locais, né? E a gente poderia usar como exemplo, primeiro, a obra de Dante Alighieri. Dante Alighieri escreve a Divina Comédia em italiano. Né? Então ele é pioneiro porque ele não vai escrever sua obra em latim, vai escrever em italiano. Tá? Isso foi extremamente importante. Para cada lugar, para cada região da Europa, nós temos alguns representantes do Renascimento literário que merecem ser destacados. Então nós temos o Dante Alighieri e Nicolau Maquiavel, para a Itália. Né? Poderíamos citar também o Boccaccio, que escreve uma novela chamada Decamerão. Né? Então, Dante Alighieri com a Divina Comédia, sua principal obra, o Maquiavel com O Príncipe e Boccaccio com Decamerão. Tá? Depois a gente pode vir para Portugal, e em Portugal a gente vai encontrar Luís Vaz de Camões e Gil Vicente. Né? São os representantes do Renascimento português. A gente encontra ainda na França François Rabelais, né, que é um dos representantes da literatura, com Gargantua e Pantagruel, é um dos representantes da literatura francesa, do Renascimento. E a gente pode também ir para a Holanda, com Erasmo de Rotterdam, que em Elogios da Loucura faz toda uma elaboração
teórica, filosófica a respeito do homem, a respeito da razão, do homem e todos esses aspectos. E a gente ainda entra talvez, deixei para o final, mas a gente ainda entra talvez no escritor mais famoso da língua inglesa, William Shakespeare. Ele é do Renascimento inglês. Além de um personagem importante por causa da sua obra de teatro, né, ele foi famoso porque ele conviveu e produziu sua obra no período da Rainha Elizabeth I. Então, as obras de Shakespeare, como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, e, enfim, todas as grandes obras dele, Sonhos de uma Noite de Verão, que na verdade é um conto, né, a gente vai encontrar durante o período elisabetiano. Então, Shakespeare é um grande representante do Renascimento inglês. Mas não podemos esquecer um autor renascentista inglês chamado Thomas Morus, Thomas More em inglês, ou Thomas Moro, traduzido para o português de Portugal. Thomas Morus seria um clérigo, né, que escreveu a obra A Utopia, uma obra que tenta imaginar uma sociedade ideal, sem desgraça, sem desigualdade social, sem miséria. Ele era extremamente religioso, mas acabou sendo perseguido pelo rei Henrique VIII, porque ele não aceitou a reforma protestante de Henrique VIII. Então essa é a característica, esse seria um grande representante do Renascimento inglês, que acabou morrendo, executado por ordem do próprio conselho do rei Henrique VIII. Ok? Então agora a gente falou rapidamente de alguns representantes do Renascimento na parte da literatura. E saindo da parte da literatura, a gente pode entrar na parte do que a gente chamaria hoje de ciência, que na época obviamente não era chamado de ciência, mas que lança as bases do que a gente vai conhecer como ciência dali para frente. E aí eu posso citar Nicolau Copérnico e a Revolução Copernicana, quando ele tenta demonstrar o funcionamento das órbitas dos corpos celestes dentro do sistema solar, em que a Terra, né, não é mais vista como o centro do universo, e sim o Sol é visto como o centro do sistema solar. A gente abandona o modelo geocêntrico para adotar o modelo heliocêntrico. Então, Nicolau Copérnico foi extremamente importante nesse aspecto, em outros também, mas a grande contribuição dele está na Revolução Copernicana. Nós temos Johannes Kepler, que mais adiante conseguiu elaborar a teoria das órbitas elípticas dos planetas. Nós temos Miguel de Cervé, que foi um indivíduo que descobriu o funcionamento da pressão sanguínea e o sistema circulatório, o que a gente chama de pequena circulação, que é o que liga a circulação do coração ao pulmão. A gente teria, dentro da área da astronomia ainda, Giordano Bruno, que morreu queimado na fogueira por conflitos com a ideologia da igreja na época. Ele afirmou que o universo era infinito. E a gente poderia citar, acho que esse é o nome mais famoso, Galileu Galilei, que dá continuidade para o pensamento de todos esses indivíduos, mas também foi ameaçado pelo Tribunal da Inquisição. Teve que negar sua própria obra ou suas próprias ideias para não acabar sendo condenado à morte. Pois bem, a ciência também tem, em grande medida, uma certa dívida a esta forma de pensar renascentista. Então agora eu faço algumas ressalvas para a gente pensar o Renascimento de uma forma mais geral. Em primeiro lugar, apesar deste movimento renascentista ser um movimento mais voltado para a razão, ele não é um movimento necessariamente antirreligioso, anticlérico, né? A gente percebe que a própria igreja tem um papel muito importante na contratação, no financiamento e no sustento de alguns artistas. As obras, na sua maioria, ainda têm a temática religiosa. O próprio Dante Alighieri, quando faz a sua análise dentro da Divina Comédia, ele não consegue romper do modelo de céu, inferno, paraíso, purgatório, que é basicamente, embora seja uma visão crítica, é uma visão que ainda está dentro do modelo religioso, né? E tantos outros artistas, não só na literatura, mas nas artes plásticas também. Então a primeira ressalva é essa: o movimento renascentista não é um movimento que nega a religiosidade, que nega a igreja ou que nega Deus. É um movimento que simplesmente desloca o foco, que era mais da fé sustentada pela razão, né, que é a escolástica, e vai mais para o foco da fé deslocada da razão, a fé separada da razão. Então esse é o segundo, é um aspecto importante. Um outro aspecto importante do Renascimento tem a ver com a sua relação com as transformações concretas que o mundo vinha passando, né? Então, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, nós temos o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Essa classe social não tem o prestígio da nobreza, mas começa a adquirir capital, começa a acumular capital. E aí passa a tentar acumular também o status social de uma classe um pouquinho melhor, usando a arte para isso. Então, isso é um outro aspecto importante do Renascimento, tá legal? E a última ressalva que eu faço
é que muita gente confunde, e essa é bem importante, muita gente confunde o Renascimento com o Iluminismo, que vem muito depois. Muito cuidado, gente. O Renascimento é um movimento muito mais artístico e científico, mas voltado para as áreas principalmente das ciências naturais. Tá? Ele é do final da Idade Média e início da Idade Moderna. O Iluminismo, que as pessoas fazem muita confusão, é um movimento mais filosófico-político, também baseado na razão, mas que é bem posterior. Ele vem mais no início do século XVIII, né, e é já na transição do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo. Então é algo que vai além. Tá legal? Embora tenha sido assim breve, essas foram as orientações, as principais falas sobre o período do Renascimento. Valeu, até a próxima e fiquem ligados. Estudem, façam as questões e aproveitem o conteúdo. Tchau!